Então hoje vamos estudar o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. E vou começar a ler o versículo 1 e o versículo 2, e depois vamos então estudar o que é que esta epístola diz. E certamente que ela nos vai abençoar também, porque o livro de Atos dos Apóstolos é um livro que tem aqui ensinamentos fundamentais para o cristianismo em si, para a Igreja e para cada crente em particular. É um livro que nos ensina sobre a ação de Deus, a ação do Espírito Santo. Vamos ver hoje que a Igreja está a passar dos judeus para os gentios, até que, pela historial da Igreja, a gente sabe que passou totalmente dos judeus para os gentios. Hoje praticamente não há judeus na Igreja, a não ser muito poucos judeus na Igreja. A maioria esmagadora são gentios. Se bem que hoje em dia cada vez se vê mais também judeus a converterem-se novamente. Mas a Igreja começou com os judeus. Pedro era judeu, Paulo era judeu, Estevão era judeu, eles eram judeus. Mas agora converte-se um gentio. E é muito interessante esta conversão, tem contornos muito, muito especiais. Vamos ver. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento militar conhecido como italiano. Esse homem era piedoso e temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração. Bem, aqui já temos uma série de coisas para meditarmos, porque este homem era um homem que era convertido ao judaísmo, que ele era bem visto por toda a nação judaica. Então isso também revela que os romanos também se convertiam a Deus. Este homem converte-se de tal maneira que ele orava sempre, todos os dias, à hora nona, e era um homem generoso. Ele, sendo romano e sendo oficial romano, era um homem com dinheiro, até que a gente vê que ele tinha empregados, tinha gente a trabalhar para ele. E ele mandou dos seus homens a Jope ter com Pedro, porque queria que Pedro lhe falasse da salvação, do Evangelho. Enfim, na verdade, ele foi avisado por um anjo. Veja que Deus se revela àqueles que o temem. Deus se revela àqueles que oram. Deus se revela, e aqui está a dizer que Deus já não faz exceção de pessoas. Antigamente havia uma nação privilegiada, que era a nação de Israel, que recebia instruções de Deus e tinha os profetas. Era a nação que foi comissionada por Deus, está lá em Deuteronômio, para ser um ministério sacerdócio. Mas eles falharam. Eles começaram a pensar mais neles do que na obra de Deus, do que no reino de Deus. Então Deus levantou outro povo que espera deles bons frutos. E aqui vemos que Cornélio, sendo um homem temente a Deus, sendo um homem de oração, Deus se revela a ele através de um anjo. Vemos também aqui a atividade angelical. Aliás, a gente vê em todos os Atos dos Apóstolos uma grande atividade angelical, e aqui não é exceção. A gente vê que os anjos estão envolvidos na salvação deste homem, os anjos estão envolvidos na visão que Pedro tem. Enfim, os anjos estão a colaborar constantemente com a Igreja. Era bom que hoje fosse assim também, que nós pudéssemos ver também o mover de Deus na conversão de pessoas, como aqui neste caso. Porque quem é que falou a Cornélio? Interessante isso, não é? Então a gente vê aqui, portanto, que ele era homem temente a Deus. Vemos a atividade angelical e a Igreja começa a receber gentios. Interessante, a Igreja começa a receber gentios, os quais são cheios do Espírito Santo e recebem o dom do Espírito Santo. E os apóstolos começam a ver que se Deus dá o dom do Espírito Santo aos gentios, é porque Deus quer salvá-los também. E eles começam a ter essa abertura, eles começam a ter esse conhecimento, eles começam a ter essa revelação de Deus e começa a haver um certo conflito entre eles. Mais tarde a gente vai ver na frente dos Atos dos Apóstolos. Mas aqui vamos ver como Deus se revela àqueles que o buscam. Vamos ver como Deus faz com que as coisas aconteçam para que nós sejamos salvos. Se você for ver na sua vida, você vai ver que coisas aconteceram. Além das suas atividades, algumas coisas aconteceram para que você fosse salvo. E isso foi o mover de Deus para a salvação da sua alma, para a salvação da sua vida. Deus aqui também
nós ficamos a saber que Deus tem em conta as orações e Deus tem em conta o bem que a gente faz ao próximo. O anjo diz-lhe que subiu ao céu as orações e subiu ao céu as esmolas que ele dava aos necessitados. Muito interessante. E depois aparece Pedro em cena no versículo 11. No versículo 11 a gente vai ver que Pedro tem uma visão. Também está na oração e recebe uma visão. E nessa visão ele vê um lençol atado pelas quatro pontas e dentro tinha todo o animal impuro que normalmente os judeus não comem. E veio uma voz que diz assim: olha, come. E ele disse: de maneira nenhuma, nós não comemos coisa imunda. Mas aquela voz continua: tira e come. Quer ver? Então viu o céu aberto e algo parecido com um grande lençol que vinha descendo em direção à terra, amarrado pelas quatro pontas, contém toda a espécie de quadrúpedes, bem como de animais que rastejam sobre a terra e aves do céu. E em seguida uma voz lhe ordenou: levanta-te, Pedro, sacrifica e come. Tudo o que vai contra o hábito judaico de não comer nada impuro. Por exemplo, eles não comem carne de porco. Mas o que é que significa esta visão? Tem a ver com comida aqui neste contexto? Não, tem a ver com pessoas que eles consideravam imundas. Porque os judeus também tinham por hábito não se juntar com pessoas que não fossem de raça judaica. Portanto, eles não se juntavam e ele vai dizer isso ao Cornélio. E é aí que eles veem que Deus, afinal de contas, está a abrir as portas aos gentios. Vamos ver aqui alguns detalhes. Pedro é avisado numa visão, não é? Pedro é avisado numa visão que Deus quer estender a salvação aos gentios, e este homem é gentio e toda a sua família. Pedro considera impuros as pessoas que não são judaicas. Mas no decorrer, não vou ler tudo porque isto são 40 e tal versículos, mas a gente chega aqui a uma certa altura e ele diz que o Pedro diz para o Cornélio, nós, na nossa nação, na nossa raça, digamos assim, não temos por hábito juntar-nos com outras raças. Mas vemos que Deus se revelou a ti. E isso é um sinal para eles de que Deus está a aceitar os de raça, de outras raças. Porque, na verdade, a palavra de Deus era só para os judeus. A igreja se torna católica. O que é que significa isso? Que agora já não é só para uma nação. Católico significa universal. Ou seja, a igreja começa a receber todas as raças, todas as cores, e todas as nações, e todas as tribos à face da terra. E isso chama-se católico. Mas, então, o Pedro considera, portanto, imundos. Pedro recebe os homens enviados por Cornélio em casa, e de manhã parte com eles para ir a visitar, então, Cornélio, meia parte com eles. Portanto, Deus tanto falou, é interessante isto, Deus tanto falou ao Cornélio como também avisou a Pedro. E desta forma ele tinha a certeza que era a vontade de Deus ele ir à casa de Cornélio. Nós vemos então que Pedro dá as boas novas ao Cornélio. As boas novas estão a referir à evangelização, porque a evangelização é boas novas. E o Cornélio e a sua casa recebem de todo o coração aquela mensagem cristã, aquela mensagem de Pedro para as suas vidas. E toda a sua casa se converte. Vamos ver? Aqui no versículo 44, vamos lá ver. Quando ele está a ensinar, e quando ele está a pregar, e quando ele está a explicar as Escrituras acerca do Senhor Jesus Cristo, como ele tinha nascido em Belém, como ele tinha sido morto, como ele ressuscitou e como ele apareceu aos discípulos novamente e os comissionou para pregar o Evangelho. E eles ouviram isto e ficaram tão maravilhados que o Espírito Santo desceu sobre eles e começaram a falar línguas, ou seja, foram cheios do Espírito Santo. Quer ver? Aconteceu que, enquanto Pedro ainda pronunciava estas palavras, o Espírito Santo desceu de repente sobre todos os que ouviram a mensagem. Aqueles crentes judeus que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo estivesse sendo derramado, inclusive, sobre os gentios, porquanto os ouviam expressando em línguas estranhas, exaltando a Deus. Diante disso, exclamou Pedro. Já vamos ver o que é que ele exclamou. Vejam, eles ficam todos admirados. Afinal de contas, Deus está a abrir as mesmas portas aos gentios e está a tratar da sua salvação também. E eles ficam maravilhados com isso e a igreja começa a expandir-se. Veja, tudo começa, tudo começa com a conversão de Paulo. Na verdade, não me refiro bem à conversão de Paulo, à morte de Estevão. Tudo começa aí.
Estevão é morto aos pés de Saulo, mas Saulo conversa a caminho de Damasco. E o Evangelho começa a sair dos judeus e a entrar no mundo gentil. E isso é maravilhoso, ver que nós hoje também fazemos parte dessa grande família que se espalhou sobre toda a face da Terra, do planeta Terra. Hoje há cristãos em toda a face da Terra. Mesmo aqueles lugares onde a gente pensa que não há, há lá cristãos. Na China, por exemplo, há milhões de crentes na China. São perseguidos, eles andam clandestinamente, mas existe e existem aos milhões. Aos milhões. Não é aos milhares, é aos milhões. Existe em toda a África, existe em toda a Ásia, em toda a Europa, em toda a América. Veja que o Evangelho espalhou-se sobre toda a face da Terra. A Austrália. E isso é profético, porque a ordem era ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. E a Terra está toda com conhecimento da palavra de Deus. Claro que há muita gente para evangelizar, claro que há muitas nações ainda para evangelizar, mas falando de continentes, todos os continentes hoje em dia têm a palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Portanto, Pedro fala e depois ele diz, então se Deus deu a eles o Espírito Santo, se Deus os batizou no Espírito Santo, se Deus os ungiu com o Espírito Santo, quem somos nós para não os batizarmos nas águas também? E toda aquela casa, nesse dia, Pedro ordenou que eles fossem batizados nas águas. O requisito do batismo, o verdadeiro requisito do batismo é uma pessoa crer de todo o coração e receber Jesus no seu coração. Quando uma pessoa recebe Jesus no coração, ela recebe o Espírito Santo. Neste caso aqui foi com tanta intensidade que eles foram cheios do Espírito Santo com a evidência de falar em novas línguas. Então, Pedro disse, se Deus lhe dá o Espírito Santo, quem somos nós para não lhe darmos o batismo nas águas? E aqui, no versículo 47 e 48, é o que diz, será possível que alguém ainda recuse a água e impeça que estes sejam batizados? Eles, assim como nós, receberam o mesmo Espírito Santo. Está a ver? Em seguida mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo e então suplicaram a Pedro que permanecesse com eles por alguns dias. E Pedro vai ser interpelado pela igreja por aquilo que está a acontecer e ele explica. E vamos ver isso no capítulo 11, que ele explica que afinal de contas Deus está a abrir as portas aos gentios. E a gente depois vai ver que a igreja começa a desenvolver-se por toda a Ásia Menor e vem até toda a Europa ser evangelizada nos próximos anos. Toda a Europa recebe as Escrituras, ao ponto do apóstolo Paulo dizer que o Evangelho foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu. E eles tinham noção disso. Então, concluindo, é assim, qual é a conclusão que nós tiramos aqui neste capítulo? Primeiro é que Deus não faz exceção de pessoas. A salvação está aberta para todas as pessoas, independentemente da sua raça e da sua nação. A salvação é para todos. Louvado seja Deus, não é? Deus está ao dispor não apenas de todos os que são judeus, mas Deus está ao dispor de todos aqueles que o buscam, que guardam os seus mandamentos e que fazem esmolas, que fazem o bem ao próximo. Porque é aquilo que a gente vê que aconteceu com Cornélio. O que é que ele fazia? Ajudava os pobres e temia a Deus. E o temor a Deus é o princípio de sabedoria. O temor a Deus é aquilo que Deus exige de todos nós.